E olha só, vamos trazer as últimas atualizações também do campo de batalha que segue ali fazendo suas vítimas, peças desse tabuleiro geopolítico complexo sendo mexidos a cada momento, e Israel na saga ainda traumatizada do famigerado 7 de outubro do ano passado, e ali realmente repelindo essa vizinhança maldita que a cerca, né? De tantos alvos ali que seguem existindo dentro de Israel. É nesse contexto e que essa semana Israel prendeu 100 homens ligados ao Hamas. Isso depois de ter também ceifado ali o Yahya Sinwar, um dos principais líderes do Hamas, arquiteto do massacre de 7 de outubro do ano passado. Isso tudo aconteceu numa operação em Gaza. E justamente sobre essa luta incessante que o povo judeu vem encampando há tanto tempo contra o avanço do terrorismo e também combatendo o antissemitismo endêmico mundo afora, a gente vai ter o prazer de ter a presença ilustre de ninguém mais, ninguém menos que o doutor Cláudio Lotenberg ao vivaço aqui com a gente no Morning Show. Ele que é presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, e também, claro, presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein. Doutor Cláudio, obrigado pela presença aqui, sempre presente aqui e atuante nas causas importantes da comunidade judaica e muito além. E você que é uma pessoa muito engajada também, não só referência na sua área de atuação, mas também nessa militância importante, como é que você vê essa onda mais recente aí de antissemitismo que atingiu principalmente campos universitários nos Estados Unidos e acaba impactando política pública e posicionamento de governos mundo afora, né? Como é que você está vendo de modo geral? Primeiro, é um prazer estar com vocês aqui, André, e eu posso dizer para você que alguns talvez enxerguem o atual conflito como sendo algo restrito dentro de uma geografia. Eu acho que isso aqui é muito mais do que um conflito envolvendo Israel e grupos terroristas, porque não é Israel e palestinos. Israel fará paz com os palestinos, desde que exista a certeza de que Israel estará numa condição de um país seguro, longe do terrorismo, que o terrorismo será definitivamente enquadrado nas formas da lei e, evidentemente, né, uma condição de tranquilidade para o povo de Israel. Entretanto, o que acontece é um choque de civilizações. Sem dúvida. Israel demonstra e está alinhado ao mundo da democracia, da liberdade, da consciência daquilo que envolve riqueza, que é a diversidade. E, evidentemente, do outro lado, toda uma linha representada pelo terrorismo, que é o eixo da intolerância, onde existe uma sociedade que quer impor ao mundo uma relação na qual o respeito individual e coletivo ele é abortado. Evidentemente que durante os últimos anos, aí, principalmente a esquerda, que abraçou o lado das minorias, ela abraça o lado da sociedade palestina, que merece ter o seu Estado, mediante as condições que ali eu coloquei. E essa esquerda, ela abraçou também o mundo universitário e propaga de maneira, eu diria, totalmente desvirtuada, sem qualquer consistência, uma visão errada, a meu ver, daquilo que Israel neste momento representa. A gente estava até falando aqui no bloco anterior, doutor Cláudio, que também essa esquerda identitária, universitária, esse uspismo diretamente da USP, que segue muito envelhecida e jurássica. E talvez por isso eu fico até te perguntando, será que eles não lembram que a União Soviética teve uma participação decisiva não só na criação, mas na independência do Estado de Israel? Olha, realmente elas não entendem, porque a criação do Estado de Israel nasceu de uma visão socialista. Pois é. A gente vê os kibbutzim, né, toda aquela mecânica de mundo agrícola, né, das propriedades coletivas, mas evidentemente que Israel também avançou. Claro. E a esquerda ficou lá atrás, né? Parece até que o Muro de Berlim não caiu, né? E conceitos totalmente distantes da realidade, que é a própria... Veja, a maneira como o cenário geopolítico está se desenhando. O que é direita, o que é esquerda? Quer dizer, quando a gente vê essa linha de adesão, que inclusive o Brasil participa, quer dizer, o Irã é esquerda, quer dizer, a própria China é esquerda. Então, eu acho que é uma oportunidade que eu tento no livro até retratar, para que as pessoas possam ter uma visão adequada desta verdadeira guerra de civilizações. Vários cientistas políticos sempre vêm a dizer, ano após ano, que não, esses conceitos de direita e esquerda estão ultrapassados, mas ainda servem ali de vetores ali para orientar
como as pessoas enxergam a vida, ainda mais nesses dias de hoje, né, mano? Que tudo tá muito direita, esquerda, bem contra o mal, preto ou branco, enfim. Como é que você tá vendo isso tudo? Eu me lembrei das palavras do filósofo liberal francês Raymond Aron, em O Ópio dos Intelectuais. Ele descrevia como é uma postura estúpida, no fim das contas, de muitos intelectuais defenderem civilizações em que o estilo de vida que eles mesmos cultivam seria intolerável. E me parece que é muito isso que ocorre nessa esquerda universitária, que muitas vezes defende pautas muito progressistas do ponto de vista de identidades, que seriam jamais aceitas num território dominado por um grupo intolerante como o Hamas. Como lidar com essa dissonância cognitiva que abate boa parte do mundo universitário brasileiro? Eu acho que a primeira coisa, tentando esclarecer no âmbito da educação, da boa informação, né? Quebrando os mitos e, aliás, desmistificando, e eu acho que, de certa forma, eu acho que até expondo, né? Quer dizer, eu vejo a apropriação do termo progressista. O que é o progressista? É alguém que produz inclusão social? Você quer algo que produza mais inclusão social do que a geração de emprego? Quer dizer, inclusão social o que é? Distribuir dinheiro, criar bolsas. Eu acho que a gente precisa participar, e a razão, inclusive, de eu escrever um livro, a razão de eu estar aqui hoje conversando, porque eu acho que a gente precisa quebrar esses mitos e deixar claro quais são as realidades. Importante, inclusive, já trazer o serviço aqui, que você vai estar lançando o seu próximo livro, né? Entre Luz e as Trevas, né? Amanhã na Livraria da Vila, confere? No Shopping JK. No Shopping JK Iguatemi, a partir das 17 horas, você pode ir lá prestigiar esse baita lançamento aí do doutor Cláudio Lotenberg, que segue nessa militância incansável aí para trazer mais luz onde há trevas também, né? E menos preconceito nessa discussão toda que está tão ideologizada e também tão encardida aí por paixões e cegueiras ideológicas, né? É uma desgraça, mas acho que o teu livro vem em excelente hora. Conta pra gente um pouquinho da tese central, a sinopse. Veja, quando Israel foi invadido por uma organização terrorista, de novo, quer dizer, eu imaginava que eventualmente aí houvessem questões locais. Posteriormente, eu comecei não só a me dedicar a escrever e poder, logicamente, aprofundar, como fui a Israel. E lá eu pude ver a realidade do que foi aquilo. Aquilo, sim, foi um genocídio no conceito adequado da leitura, do que significa ser um genocídio. Até porque aí essa a gente palavra viu, está banalizada, né? Sim, a terminologia usada de maneira imprópria, sim. Quer dizer, as pessoas distorcendo fatos históricos. André, vocês veem que nada se fala sobre os reféns. Uma palavra sobre os reféns, parece que não tem reféns, né? Estão falando de cessar fogo, mas ninguém fala na devolução dos reféns. Que entre nós aqui é o ponto central que resolveria esse problema, esse conflito todo num instante. Veja que força de argumentação teria o mundo para convencer o governo de Israel para encerrar durante pelo menos um período todo esse processo. Devolução dos reféns. Quer dizer, todo mundo ataca, misturam, criticam o primeiro-ministro de Israel, citam coisas que são incomparáveis, né? Então, essa distorção é que a gente tenta, de certa forma, esclarecer no livro que a gente está colocando amanhã lá na Livraria da Vila. Todo esforço é mais do que bem-vindo e para trazer realmente alguma lucidez nessa questão que está completamente capturada aí por emoções, vamos ser sinceros, né? Pepe, me ajuda a trazer um pouquinho nesse sentido também, né? É uma pauta que está... Não, é uma pauta interessantíssima, uma pauta realmente atual, né? Você vê, por exemplo, que Israel não escolheu a guerra. Israel entrou na guerra por conta de um ato terrorista do Hamas. E, verdade, né? Quando você vê, por exemplo, as pessoas criticando Israel, critica Israel, mas ninguém fala dos reféns que não foram devolvidos, né, a Israel. Aí eu queria colocar para você um ponto que eu acho interessante, né, e triste ao mesmo tempo, né, que é o seguinte: quando você vê um centro como Israel ser vítima de terrorismo e a guerra, o que acaba radiando pelo mundo é mais antissemitismo e mais islamofobia, né, os dois lados, né? Você vê, por exemplo, as pessoas nos Estados Unidos estão agredindo, aumentou a agressão das pessoas do Islã, né, do islamismo. Da mesma forma, aumentou no Brasil, que era um país pacato, um país pacífico, né? Você vê atos de antissemitismo. Na USP, por exemplo, a gente viu que estão desenhando a suástica na mesa. Inclusive, existe um processo que pode culminar na expulsão de até 5 estudantes da USP em função de atos de antissemitismo. Ou seja, algo que eu vejo com muita tristeza, né? Com muita dor no coração. Aí eu queria saber de você, Cláudio, pela sua experiência, você sente que no Brasil está aumentando os atos de antissemitismo
e como a gente pode fazer para fazer uma sociedade mais tolerante, diria assim. Olha, não só eu posso dizer que está tendo, como temos isso documentado. A CONIB monitora isso, tá, com indicadores métricos, um aumento de 960% nas manifestações e comportamentos antissemitas comparando a ano. Pré-guerra e pós-guerra. E de onde vem isso, né? Quando determinadas pessoas que desconhecem a questão do Oriente Médio, que falar sobre o Oriente Médio, falar sobre partilha, história, presença de Israel de mais de 3 mil anos naquela região, que ali não existia um Estado, e quando foram criados 2 Estados, que a Liga Árabe se opôs à criação do Estado de Israel, as tentativas de paz, que nos anos 2000, Ehud Barak propôs, inclusive, a devolução de Jerusalém Oriental, quer dizer, não colocar essa linha dentro de um contexto, descontextualizar, como alguns líderes acabam fazendo, isso distorce a interpretação, o entendimento. E, lógico, né, patrocina o crescimento do antissemitismo, que hoje se veste através daquilo que a gente chama de sionismo. Quer dizer, o antisionismo atual, ele é o antissemitismo tradicional, que já foi religioso na época da Inquisição, já foi racial na época da Segunda Grande Guerra Mundial. E hoje tem essa fisionomia que nós estamos assistindo, infelizmente. Doutor Cláudio, esses casos de antissemitismo, eles ocorrem mais em ambiente virtual ou em ambiente real? E há uma escalada, ou seja, quando algo começa no ambiente virtual, pode acabar em casos de violência física real? Nunca dá para subestimar, né? São os famosos tigrões de teclado. O problema é que quando eles decidem levar essa fúria digital para a vida real. O mundo virtual ele estimula muito a isso, né? Porque os haters ali estão num ambiente muito propício. Acontece que quem escuta, logicamente, propaga e acha isso uma normalização. Hannah Arendt já falava da banalização do mal. Então, dentro de um contexto mais amplo, isso se customiza e se acultura, criando uma modalidade que é uma mentalidade que a gente não pode, de jeito nenhum, permitir. Por isso que é importante estar aqui, é importante agir juridicamente, é importante denunciar. Antes da gente se despedir aqui, doutor Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB, também sempre envolvido ali no Hospital Albert Einstein, que presta serviço ali inestimáveis, não só para o povo de São Paulo, mas para o Brasil inteiro. O livro está aqui, Entre a Luz e as Trevas. Dá um close aqui, Prior, por favor, se possível, equipe. E aí eu quero só, antes da gente se despedir, passando aqui a palavra para você, para explicar um pouco sobre o subtítulo, né? Por que o conflito entre Israel e Hamas importa para você e para todo o mundo, né? Como é que, afinal de contas, Israel, que está nessa saga incessante em busca de justiça, tendo a guerra de narrativas e da opinião pública muitas vezes avassaladora contra Israel mundo afora, e ainda assim, qual é o passo certo, na direção certa para conquistar mentes e corações de não-judeus mundo afora para se integrarem nessa luta, para trazer luz contra as trevas do antissemitismo? Eu acho que é o entendimento de que essa luta não é a luta de Israel. Essa luta é de todos aqueles que acreditam no mundo da democracia, no mundo do diálogo. O outro lado, que é o das trevas, é o que propõe justamente a destruição do Estado de Israel e de todos os judeus. Começará por Israel e avançará por outros países e por outros locais. Eu arrisco dizer que, inclusive, aqui no Brasil, nós temos essa ameaça. Então, é um alento para isso, é uma oportunidade de poder esclarecer e trazer, logicamente, uma luz para aqueles que querem colaborar e construir um mundo mais igual, mais justo e mais equitativo. O livro é Entre a Luz e as Trevas, por que o conflito entre Israel e Hamas importa para você e para todo mundo. E vocês podem estar participando ao vivaço ali, conhecerem o Dr. Cláudio Lotenberg, que faz um trabalho incansável e mais do que admirável nessa luta toda, e vai estar a partir das 17 horas na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi, lançando esse livro dele mais do que necessário no momento certo. Dr. Cláudio, obrigadão pela presença aqui, sempre um prazer, portas escancaradas para te ter aqui, beleza? Muito obrigado. Seguimos juntos, em frente.